A gente tende a caracterizar o preconceito como uma animosidade ou mesmo uma aversão geral em relação a outra pessoa ou a outro grupo. Os próprios pesquisadores têm visto o preconceito como uma aversão ao indivíduo, principalmente devido à sua percepção de pertencer a um grupo dentro da sociedade. A evidência dessa visão tradicional pode ser encontrada em escalas de atitude bipolar em relação a esses grupos, que vão do gosto para não gosto. Mas será que todos os preconceitos são mesmo iguais? Será que a gente segrega as pessoas à nossa volta ao longo dessa única valência, que vai da simpatia para antipatia para com o outro? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você não me conhece ainda, meu nome é Daisy Klein, eu sou arquiteta e urbanista de formação, mas descobri minha paixão dentro da consultoria de imagem quando eu comecei a me aprofundar na psicologia social e também a estudar como as nossas percepções sobre os outros são capazes de influenciar também os nossos relacionamentos sociais. E para continuar a falar, abordar esse assunto sobre percepções e como as percepções que a gente tem dos outros acabam gerando em nós reações emocionais. E dar norte para o vídeo de hoje, para destrinchar esse assunto aí, preconceito, eu trouxe um artigo de pesquisa que foi elaborado pela Susan Fiske e pela Lasagna Harris. E através desse artigo aqui, que na tradução livre é denominado como Desumanizando o Mais Baixo dos Baixos, a gente vai descobrir que nem todos os preconceitos são iguais. Inclusive, dados da neurociência social vão indicar que algumas formas de preconceito são um pouco mais extremas e são capazes até de negar os seus alvos, desprovendo essas pessoas até da humanidade plena. Gordon Allport é considerado o pai intelectual da investigação do preconceito. Ele até escreveu um livro sobre o tema que foi publicado lá em 1954. E ele definiu o preconceito de forma ampla como uma antipatia baseada em uma característica ou uma categoria social percebida. Mas ele não se limitou a definir o preconceito como uma simples antipatia univalente. Então, que segue essa linha de eu gosto, então eu quero por perto, ou eu não gosto, e a partir dessa percepção, né, de essa conclusão que eu chego de não gostar de tal pessoa, o preconceito nasce ali. E foram, então, os estudos dele que deram respaldo e orientaram também o modelo de conteúdo estereotipado do SCM, que eu apresentei para vocês no vídeo anterior, que vai prever os preconceitos de uma forma um tanto quanto diferentes. Lembra, segundo essa linha de raciocínio, segundo esse estudo, a gente avalia as pessoas ao longo de duas dimensões. Olhando ali o gráfico, a gente vai ver, né? O calor ou a confiança ao longo dessa linha vertical. Então, esse julgamento que vai separar amigo de inimigo. Então, eu observo qual é a intenção do outro e eu tenho por perto, né? Então, eu separo ali as pessoas que querem me ajudar das pessoas que querem me prejudicar. E ao longo da linha horizontal, a gente tem a competência, que faz aí um julgamento, então, de capacidade, de entender quão capaz o outro é de realizar as suas intenções, sejam elas boas ou ruins. Esse julgamento de competência vai segregar, então, os indivíduos, né? Vai segregar as pessoas entre indivíduos que são capazes e indivíduos que não são capazes de realizar as suas intenções. Mas esse estudo aqui, vai ainda um pouco mais além dessa pesquisa inicial de formação de impressões e também de preconceitos, quando ela adiciona emoções. Então, segundo essa linha de raciocínio aqui, a partir das respostas que a gente tem a essas perguntas, a pessoa parece ser ou não confiável, ela parece ou não ser competente, eu tenho emoções que em mim são despertadas e essas emoções vão determinar como é que eu vou agir ou reagir com relação a esse indivíduo que está sendo analisado.
Então, as emoções que essas observações dessas duas valências dariam origem seria orgulho ou admiração, a inveja, ou então intimidação, pena ou piedade, e o desprezo, ou então a repulsa. Nota que essas emoções que são resultantes aí das nossas observações, das nossas percepções dos outros, não necessariamente todas vão produzir ou vão provocar em nós aversão ou animosidade. A admiração é uma que acaba trazendo na gente essa sensação, né, de proximidade, de querer ter perto, e não existe preconceito dentro da admiração. E a admiração vem justamente desses grupos que são estereotipados como competentes e calorosos ao mesmo tempo. Então, essas pessoas que têm boas intenções e ainda são competentes o suficiente para realizar essas intenções, acabam despertando na gente emoções de orgulho e também de admiração. Então, seria um grupo que não acabaria, né? Não conseguiria, a gente não conseguiria sentir preconceito por essas pessoas que a gente sente admiração. O preconceito surgiria, então, de grupos que são externos a isso daqui, ao que a gente sente admiração. Então, aos restantes dos 3 quadrantes ali, a inveja, a pena e também a aversão ou desprezo, eles seriam os responsáveis por despertar desprezo em quem olha para as pessoas. Mas, segundo o estudo, o preconceito que é despertado a partir dessas emoções não é igual. Então, a gente vai ter preconceitos diferentes ao longo desses 3 quadrantes e um acaba sendo pior. E é isso que a gente vai observar e vai entender. Vai entender o motivo, por que esse tipo de preconceito é pior. É isso que a gente vai ver ao longo desse estudo. Os preconceitos ditos moderados, segundo o artigo, são ambivalentes. Isso porque eles vão misturar reações positivas a reações negativas. Num caso, se a gente observar, né, por exemplo, o caso da inveja ou do ciúme, né, da ameaça, da intimidação, o que a gente vai ver é que a gente tem essa sensação ou essas emoções são despertadas por pessoas que são altas em competência, né, mas baixas em calor. Ou seja, ela tem uma das valências, uma das dimensões é muito positiva. Então a gente vai ver que ela é moderada justamente por isso. Um lado, ou pelo menos uma das valências, é muito positiva. E aí, no caso dessas pessoas que são altas em competência, mas baixas em calor, a sensação que a gente vai ter é que a competência muito alta vai trazer para a gente respeito, vai despertar em nós respeito, nós respeitamos as pessoas que são capazes de realização, mas a falta de calor, ou então de confiança, vai despertar na gente antipatia. A gente não consegue sentir simpatia por uma pessoa que a nós não parece ser confiável. Então eu olho para esse indivíduo e eu me sinto distanciado, eu não quero ficar perto dele, porque aos meus olhos essa pessoa não é acolhedora, ela não é acessível, ela não é simpática. E além de tudo, ela ainda pode me tripudiar, me passar para trás, porque eu não vejo ela como uma pessoa confiável. Então, nota que quando a gente vai destrinchando e vai observando os efeitos de cada uma dessas emoções, a gente já começa a colher ou a entender algumas das queixas que a gente ouve e recebe de clientes de consultoria dentro dos nossos atendimentos. Pensa aí, aquela pessoa que vem para a consultoria e, eu quero, sei lá, suavizar um pouquinho a minha imagem porque eu sinto que as pessoas sentem medo de mim, elas se sentem intimidadas perto de mim. Provavelmente o que está acontecendo com essas pessoas, com esses indivíduos, esses clientes que trazem essas queixas para a consultoria é que, embora elas sejam muito competentes, falta a elas essa percepção de simpatia, de calor, de confiança. Então, seriam pessoas nas quais a gente, dentro da consultoria, teria que tratar essa dimensão de confiança, trazer ou aumentar a percepção de calor nelas. No outro extremo, a gente vai ver a pena.
Então, uma outra combinação que é mista, onde a gente vai ver pessoas que são estereotipadas como calorosas, então elas são altas em calor, mas elas não são competentes. E aí, aqui seria um exemplo, né, as pessoas idosas, que acabam, então, pessoas que são altas em calor, mas baixas em competência, acabam suscitando em nós pena, simpatia, porque a gente olha para essas pessoas e a sensação que a gente tem é que o resultado negativo que elas estão tendo não são controláveis ou controlável. Elas não conseguem mudar a situação ainda que elas queiram. Tá? Lembra, pode ser uma questão de alguma deficiência física, Alzheimer, pessoas idosas também cairiam aqui nesse grupo, onde a gente tende a perceber eles como baixos em competência, ou então incapazes de mudar a situação em que eles estão, porque a situação que eles estão vem de um efeito, uma causa adversa, não está sob responsabilidade deles. Então, nesse caso aqui, nesse grupo, a percepção de confiança vai fazer com que a gente tenha para com eles reações benignas. Então, a gente tende a se aproximar, a se relacionar com essas pessoas. No entanto, a falta de competência, então a gente vai ver, né? São pessoas baixas em competência, gera na gente desrespeito. Por quê? Eles não são competentes o suficiente para efetivar o desejo deles, né? A intenção deles. E aqui a gente, né, falando sobre clientes de consultoria, a gente vai ver que muitos clientes vêm trazendo essa queixa no que tange a mundo corporativo, em especial mundo corporativo. A pessoa vem dizendo, né, que ela é muito capaz intelectualmente, ela é boa no que ela faz, ela tem um know-how, mas ela não consegue escalar dentro da empresa em que ela está. Ou ela não consegue mostrar essa capacidade técnica, mostrar a competência para conseguir a tão sonhada promoção, ou subir, né, mudar de cargo. Então, nesse caso aqui, nesse cliente, o que a gente teria que trabalhar é justamente essa percepção de competência, de capacidade de realização, porque é isso que está faltando no visual deles, desse tipo de cliente. E aí, por último, então, a gente vai para a emoção do desprezo. Então, nesse daqui, a gente entraria, então, ao grupo mais, né, ao grupo externo, que é o mais extremo de todos esses, fora ali da admiração. E ele é extremo justamente porque ele é baixo, ou falta a ele as duas valências. Então, ele é baixo tanto em calor ou em confiança, como é baixo também em competência. E aí, a essas pessoas, a gente tende, né, a sentir essa aversão e até um desrespeito escancarado, justamente porque eles carregam, despertam nas pessoas o pior tipo de preconceito, que é repulsa e desprezo. Por quê? Na observação da pessoa que está olhando ou daquele que está julgando, a sensação que se tem é que essas pessoas desse grupo são os grandes responsáveis pelo infortúnio que aconteceu a eles. Então a gente olha e fala: a pessoa não tem boas intenções, eu me sinto insegura, eu me sinto distanciado por ela. E ela está numa situação ruim, mas ela é totalmente incapaz de mudar essa situação. É como se a gente julgasse eles os responsáveis, os grandes responsáveis por estar nesse lugar onde eles estão. Dentro desse modelo estereotipado, chamado aí SCM, a repulsa ou então a aversão seria a única entre as emoções que poderia atingir tanto a humanos como também a não humanos. A gente não sente, por exemplo, pena de uma carteira vazia, de uma carteira sem dinheiro. Ou então inveja de dinheiro. Em geral, esses objetos, então a carteira vazia ou então o dinheiro, eles só conseguem despertar na gente pena ou então inveja quando eles estão diante de uma pessoa. E aí, nesse caso, o sentimento acaba sendo direcionado, né, endereçado ao indivíduo e não ao objeto, desculpa. Mas eles perceberam que o mesmo não aconteceria com a aversão. Então, a aversão a gente conseguiria sentir perfeitamente a aversão a uma coisa, a um não humano, por exemplo, aquela barata
sobre a comida, ou então a uma pessoa que tivesse, por exemplo, essa imagem, né, do homem que está cheio de verrugas nas mãos. Então a gente consegue sentir a aversão tanto a um ser humano, como também a um objeto ou a um animal, né, que acaba despertando na gente nojo. Mas afinal, pergunta que não quer calar e que o artigo vai tentar responder para a gente. O que é que acontece quando a gente olha para uma pessoa que a gente despreza? Ou seja, uma pessoa que a gente olha e sente aversão. O artigo vai buscar a resposta a essa pergunta dentro do nosso cérebro. Então, desculpa, ele vai observar na neurociência o que acontece no nosso cérebro para responder a essa pergunta. E aí, observando aqui esse esquema desse cérebro ali, a gente vai ver que essa região frontal aqui, que fica bem atrás da nossa testa, que está desenhado na imagem, né? Está pintado de verde, essa região é chamada de córtex pré-frontal. E a região mediana dele, essa região bem aqui no centro, né, da nossa testa, ou que está atrás, né, do cérebro que está atrás da nossa testa, ela é denominada de córtex pré-frontal medial. O que os pesquisadores perceberam? Essa região específica do cérebro, essa região frontal aqui, bem central, ela é ativada sempre que a gente se envolve em cognição social. Ou seja, quando a gente forma a impressão de um indivíduo em vez de um objeto, quando a gente faz julgamentos morais de pessoas, quando a gente pensa, por exemplo, em jogadores durante os jogos que envolvem confiança e também um questionamento de qual será que vai ser a decisão que esse jogador vai tomar dentro do jogo. Sempre que a gente navega mentalmente no mundo social, que a gente analisa pessoas, sempre que a gente está envolvido em julgamentos sociais, essa região central aqui do nosso cérebro, ela é ativada. É quase que essa região é como se ela funcionasse como uma assinatura de um relacionamento social. Sempre que a gente pensa em pessoas, seja uma outra pessoa, seja nós mesmos, essa região aqui é ativada. Mas aí, a pergunta que o artigo tentou responder, ou que ele tentou estudar é: será que quando a gente sente aversão a uma pessoa, essa região também é ativada? E é isso que ele foi testar dentro desses estudos que ele fez, que ele desenvolveu. Então, ele pegou, eles desenvolveram dentro desse artigo 2 estudos. O estudo 1 envolvia, então, 10 participantes, 10 pessoas, e essas pessoas olhavam para imagens de diferentes grupos sociais. No grupo 2, 12 pessoas participaram e os participantes olhavam para imagens de objetos. Então, o que acontecia era, eles ficavam dentro de um tubo de ressonância magnética funcional e piscava imagens para eles observarem e os participantes observarem o que acontecia dentro do cérebro dessas pessoas quando elas olhavam para essas imagens. Importante a gente dizer aqui que a idade média dos participantes era de 19 anos e meio. 12 desses 22 participantes eram mulheres, e dentre os participantes haviam 2 hispânicos, 2 asiáticos e também 2 negros. Lembra, o estudo foi realizado na Universidade de Princeton, então a maioria dos participantes eram americanos, mas eles trouxeram pessoas de outras nacionalidades também, justamente para tirar esse possível viés de julgamento, ou de alguma maneira a gente poder relacionar ou chegar à conclusão de que isso pudesse ser só uma percepção de americanos com relação a esses grupos que foram a eles mostrados. Bom, mas afinal, o que eram essas imagens? O que tinham nessas imagens de grupos sociais ou de objetos? Eles pegaram, então, imagens que, de alguma maneira, pudessem estar relacionadas a essas 4 emoções que eram previstas pelo SCM. Nas imagens de pena, então, a gente vai ver lá em cima, no cantinho esquerdo, pessoas idosas, deficientes, uma imagem de cemitério, de um edifício desabado. Então, imagens que, segundo o estudo, provavelmente despertariam pena em quem as visse. No lado do orgulho, ou então da admiração, eles trouxeram imagens de americanos de classe média, atletas olímpicos, ônibus espacial, uma estátua, ou então uma medalha olímpica,
que eram objetos ou pessoas que poderiam muito provavelmente despertar orgulho ou mesmo admiração nos observadores. Lá embaixo, no cantinho direito, a gente vai ver, então, imagens que poderiam despertar inveja. Dentro dessas imagens, pessoas ricas, business people, né, pessoas de negócios, uma pilha de dinheiro e também um carro esportivo. E para a aversão, então, no canto aqui da esquerda, né, no cantinho inferior, bem próximo ali do centro do gráfico, eles teriam, então, na aversão, moradores de rua, viciados em droga, um vaso sanitário transbordando e vômito. Seriam, então, imagens que provavelmente despertariam aversão ou então até nojo em quem olhasse. Importante a gente dizer que essas imagens tinham sido já pré-testadas, hoje tá difícil, né? Pré-testadas e julgadas por mais de 250 estudantes, participantes, que também eram lá da Universidade de Princeton. E eles fizeram isso, esse pré-trabalho, né, antes de executar o teste, justamente para testar e se certificar de que essas imagens estavam, sim, relacionadas a cada uma dessas emoções. Então, de maneira bem resumida, o que acontecia era, as pessoas entravam dentro desse scanner de ressonância magnética funcional e eles olhavam para uma dessas imagens aqui, que era exibida por 6 segundos no estudo 1. Então, imagens de pessoas, de grupos sociais, eram exibidas por 6 segundos e imagens de coisas eram exibidas por 2 segundos. E os convidados eram, então, então, vou dar um exemplo aqui. Imagina que a pessoa entra e daí pisca, né? Fica por 6 segundos essa imagem dessa pessoa, desse cadeirante. Então, ele olhava para essa imagem por 6 segundos e depois de olhar para essa imagem por esse tempo, aparecia uma pergunta na tela. Bom, qual dessas emoções melhor descreve o que você sentiu ao olhar para a imagem? Então, a pessoa descrevia, mas o que acontecia lá nos bastidores é que o pessoal, né, que estava estudando, que estava realizando esse artigo, observava o que era que estava acontecendo dentro do cérebro dos participantes quando eles olhavam para essas imagens. Bom, importante também a gente dizer aqui é que, embora tenham sido apenas 22 participantes, é um estudo que é um pouquinho mais minucioso, né? Afinal, envolve ressonância magnética funcional, o que está acontecendo no cérebro. Então, embora seja uma amostragem um pouquinho menor, como é um estudo muito mais detalhado e também mais minucioso, essa amostragem menor já é muito significativa, já traz resultados muito significativos para o estudo. Agora, como resultado, observa aí o que as imagens da ressonância magnética funcional trouxeram para a gente. Então, como já previsto, os investigadores, né, os pesquisadores já acreditavam, já esperavam isso, emoções como orgulho ou admiração, inveja e pena apresentavam uma ativação muito significativa dessa região frontal aqui do cérebro, ou do córtex pré-frontal medial. E a gente consegue ver isso muito nítido nessas imagens, em todas essas imagens de admiração, de inveja e de pena, nessa região em laranja. Coloquei uma seta também para apontar, tanto no rosto em perfil, como também o rosto visto de frente, a gente consegue ver essa ativação. Agora, observe o que acontece quando as pessoas olhavam para pessoas, né? O que acontecia no cérebro das pessoas que olhavam para pessoas que eram indicadas como dignas de aversão ou de desprezo. Nada. Não tinha nenhuma ativação nessa região aqui do córtex pré-frontal. Algo muito semelhante acontecia quando as pessoas olhavam para objetos. Não tinha essa ativação dessa região aqui. Mas mais interessante ainda foi que quando os participantes olhavam para rostos ou olhavam para pessoas que despertava neles aversão, essa região do córtex pré-frontal não era ativada, mas tinha uma ativação muito particular da ínsula esquerda e da amígdala cerebral direita. E essa ativação é muito consistente com respostas de repulsa a objetos. Ou seja, olhar para uma pessoa que desperta em nós repulsa
é praticamente igual. O nosso cérebro reage praticamente da mesma maneira que a gente reage quando olha para um objeto nojento. Eles observaram ainda que emoções como orgulho, inveja e pena só podem ser sentidas através da presença implícita ou real de outra pessoa. Então, por exemplo, como eu citei, né? Uma pilha de dinheiro, ela só vai despertar inveja, ou mesmo um carro esportivo, por exemplo, só desperta inveja no observador se tiver alguém ali junto. Do contrário, não tem como ter inveja do dinheiro ali sozinho. Mesma coisa acontece com a pena. A gente não tem pena, por exemplo, de uma cadeira de rodas. Agora, se tiver uma pessoa sentada, prostrada, muito triste, desanimada em cima, provavelmente a gente sinta a pena. Mas, de novo, a pena não está direcionada ao objeto, e sim à pessoa, ao indivíduo. E aí, para resumir, então, a gente pode chegar à conclusão de que essa região ali do córtex pré-frontal medial, ou ativação dessa região, acaba funcionando justamente como uma assinatura da cognição social. Sempre que a gente está se relacionando com pessoas que despertam em nós admiração, pena ou intimidação, ou então inveja, essa região do cérebro é ativada. Essas nossas avaliações de calor e também de competência, elas podem dar origem a 3 diferentes tipos de preconceitos. Os preconceitos que são moderados e também ambivalentes, ou seja, eles vão misturar reações, vão misturar sentimentos positivos com sentimentos negativos, e aí são exemplo, a inveja e a pena. E tem um preconceito que é pior de todos, que é aquele que abriga tanto desrespeito, ou seja, não tem competência, como também antipatia. Por quê? A gente não consegue ver a pessoa como simpática, a gente não consegue se aproximar dela, porque a gente quer ela bem distante. E esse tipo de preconceito é o pior porque ele desperta na gente nojo, e a gente consegue, né? O nosso cérebro é capaz de desumanizar o alvo desse preconceito. A gente praticamente coisifica essa pessoa. E aí a minha pergunta para você é: você já sentiu algum tipo desses preconceitos? Ou ainda, você já foi alvo de algum tipo de preconceito? Qual deles? Qual desses preconceitos? É importante a gente pensar que, por vezes, dentro da consultoria, a gente recebe clientes que querem despertar emoções que às vezes não são tão boas, como, por exemplo, a inveja. Tem pessoas que querem causar essa sensação de distanciamento, elas não querem que as pessoas tenham reações positivas, elas querem sim ser respeitadas, mas em um ambiente mais alto, né? Que traga essa sensação de, não exatamente de antipatia, mas que distancie as pessoas que a cercam. Então, notem que, a depender do nosso posto de trabalho, a depender do nosso desejo de imagem, pode ser que algum desses tipos de preconceito pode ser bem-vindo. E aí, a minha pergunta para você é: você, já sofreu algum desses tipos de preconceito? Ou ainda, você já sentiu algum deles? Comenta para mim aqui nos comentários desse vídeo. E a gente se vê na próxima. Um beijo!